O capítulo 4 de Gênesis é um dos mais impactantes da narrativa bíblica, pois nele encontramos não apenas a continuação da história de Adão e Eva após a expulsão do Éden, mas também o primeiro relato de homicídio entre os seres humanos. É uma passagem que trata de temas profundos como inveja, pecado, justiça divina e a misericórdia de Deus diante da fragilidade humana. A narrativa começa com o nascimento dos dois primeiros filhos do casal. Eva concebeu Caim e declarou que havia gerado um homem com a ajuda do Senhor. Mais tarde, nasceu Abel, seu irmão. Ambos cresceram, mas seguiram caminhos diferentes. Caim se tornou agricultor, cultivando a terra, enquanto Abel se tornou pastor, cuidando de rebanhos. Essa diferença já estabelecia não apenas duas profissões distintas, mas também duas formas de se relacionar com o trabalho e com a criação. Com o passar do tempo, ambos decidiram oferecer ao Senhor aquilo que tinham produzido. Caim apresentou frutos da terra, enquanto Abel ofereceu o melhor do seu rebanho, os primogênitos e as porções mais gordas. O texto destaca que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. A Escritura não explica de forma direta o motivo dessa rejeição, mas a tradição bíblica entende que o problema não estava no tipo de oferta, mas na atitude do coração de quem oferecia. Abel deu o melhor que tinha, demonstrando fé e confiança. Caim, por outro lado, não apresentou a Deus o mesmo nível de entrega. Se você gosta desse tipo de estudo e quer aprender mais sobre as histórias da Bíblia, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde os próximos conteúdos. Diante da rejeição de sua oferta, Caim ficou extremamente irritado e abatido. Deus, percebendo sua angústia, falou com ele: "Se fizeres o bem, serás aceito. Mas se escolheres o mal, o pecado estará à tua porta, pronto para dominar-te. Você deve resistir." Essa advertência mostra o cuidado divino em orientar o homem, lembrando que cada ser humano é responsável por suas escolhas. O pecado pode nos cercar, mas somos chamados a resistir e dominá-lo. Infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus. Tomado pela inveja e pelo ressentimento, convidou Abel para ir ao campo. Ali, em um ato de violência, assassinou o próprio irmão. É o primeiro homicídio registrado na história da humanidade, fruto da incapacidade de lidar com a rejeição e da escolha de alimentar sentimentos destrutivos. Após cometer o assassinato do irmão, Deus confrontou Caim com a famosa pergunta: "Onde está teu irmão Abel?" Caim respondeu de forma insolente: "Não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão?" Essa resposta revela a dureza de coração de quem não apenas pecou, mas também se recusa a assumir a responsabilidade. Deus então declarou que o sangue de Abel clamava da terra por justiça. Como consequência, Caim foi amaldiçoado. A terra não lhe daria mais os seus frutos, e ele viveria como errante e fugitivo. Diante da sentença, Caim reconheceu o peso de sua punição e temeu por sua vida, acreditando que qualquer pessoa que o encontrasse poderia matá-lo. Contudo, Deus, mesmo diante de tamanha transgressão, demonstrou misericórdia. Ele colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse, estabelecendo que quem lhe tirasse a vida seria punido 7 vezes mais. Assim, Caim partiu e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O texto bíblico segue relatando a descendência de Caim. Seu filho Enoque deu nome a uma cidade construída por ele. Entre seus descendentes, encontramos referências a avanços culturais e tecnológicos. Jabel, considerado pai dos que habitam em tendas e cuidam de rebanhos. Jubal, pai dos que tocam instrumentos musicais. E Tubal-Cai, que trabalhava o bronze e o ferro. Isso mostra que, apesar do pecado que marcou a origem dessa linhagem, o desenvolvimento humano continuava, e novas habilidades eram transmitidas de geração em geração.
Se este conteúdo está edificando sua vida, deixe um comentário. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem. Entretanto, também vemos sinais de violência crescente. Lameque, descendente de Caim, vangloriou-se de ter matado um homem por causa de uma ferida, afirmando que, se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria 77 vezes. Essa fala mostra como a violência e o orgulho haviam se multiplicado entre os homens. Com isso percebemos, a narrativa retorna a Adão e Eva, que tiveram outro filho chamado Sete, o qual foi visto como substituto de Abel. Da descendência de Sete nasceu Enós, e é a partir dele que se menciona, pela primeira vez, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa informação é fundamental, pois indica o início de uma espiritualidade coletiva, uma busca organizada e consciente por Deus. O capítulo 4 de Gênesis, portanto, apresenta 2 linhas de desenvolvimento humano. Uma marcada pelo afastamento de Deus, pela violência e pelo orgulho, e outra voltada à devoção, que buscava a presença divina. Essa dualidade acompanha toda a história bíblica e também reflete a luta interior de cada ser humano entre escolher o bem ou se entregar ao pecado. Em resumo, a história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo, é uma advertência sobre os perigos da inveja, do ressentimento e da falta de domínio próprio. Mostra que Deus vê não apenas as nossas ações externas, mas principalmente o coração com que agimos. Também nos ensina que mesmo diante de falhas graves, a misericórdia divina continua disponível. A justiça de Deus nunca é desprovida de compaixão, e sua graça continua abrindo caminhos de esperança para aqueles que o buscam. E para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre a Bíblia, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você continua crescendo conosco nesse estudo da Palavra de Deus.